A paz do Senhor, meus irmãos, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 8, nós vamos falar hoje sobre o Pai e o Filho são um aspecto importante da Trindade Santa, né? É de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e nessa lição ele vai frisar mais aqui no aspecto do Pai com o Filho. Ou seja, Jesus ele teve aqui enquanto esteve entre nós, a sua natureza 100% humana e a sua natureza 100% divina. A gente já trabalhou sobre isso. Na sua natureza 100% humana, como homem, ele dependia essencialmente e exclusivamente do Pai. Ele se colocou nessa condição de filho para depender exclusivamente do Pai. E a gente vai estudar um pouquinho aqui sobre esta relação de Jesus e Deus como Pai e Filho. O texto de referência está em João capítulo 17, versículo 21, apenas esse versículo para nossa referência, que diz, abre aspas, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então essa unidade entre Pai e Filho, entre Jesus, homem, e o Pai, como Deus, o Criador, está aqui demonstrada nesse versículo, para que todos sejam um. Aí eu destaco a expressão, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Com certeza, se os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas da época, os anciãos da época, se eles ouvem Jesus fazendo um tipo de oração como essa, que aqui Jesus está fazendo uma oração ao Pai, com certeza eles pegariam Jesus pelas vestes, jogariam ele numa praça pública e o apedrejariam por blasfêmia, né? Porque ele está se fazendo filho de Deus, ou seja, está se fazendo igual a Deus. Em várias ocasiões, Jesus escapou de ser apedrejado e pego pelos líderes religiosos da sua época, porque ele se fazia igual ao Pai. Essa unidade, eles são um. Então, se ele é igual ao Pai, ele também é um ser divino. Por isso, muitas das vezes, Jesus foi acusado de blasfêmia e só não foi apedrejado porque não era o seu tempo e não seria essa a forma dele morrer pelos nossos pecados, mas sim através da crucificação. A introdução diz, desde o princípio, Deus criou o homem para que ambos vivessem em comunhão. Mas o pecado destruiu esse relacionamento, separando o homem de Deus. Com o sacrifício de Jesus na cruz, o caminho para o Pai foi restaurado. E todos os que aceitam o Filho podem se reconciliar e viver em comunhão com o Pai, porque Pai e Filho são um. A comunhão bíblica também inclui o relacionamento harmônico com os irmãos da fé, pois o Pai se agrada com a união de seus filhos. Então, através de Jesus, esse é o símbolo, né? Através de Jesus, o Pai se reconecta com a humanidade. Então, a união, o relacionamento, a intimidade entre Pai e Filho, na união entre Jesus como homem e Deus como Pai, transfere-se esse relacionamento para a relação dos homens para com Deus. Jesus, esse elo de ligação. Por isso, a importância de nós entendermos a unidade de Cristo com o Pai, porque uma vez unidos ao Filho, também estaremos unidos ao Pai. Por isso, a importância de nós entendermos essa grande, formosa doutrina bíblica da Trindade também. E o tópico primeiro vai falar sobre o Pai e o Filho. Imagine que seu Pai é amoroso, sábio e inteligente, amigo e muito mais. Você, por sua vez, está em um lugar distante, quem sabe em outro país, realizando um trabalho missionário. Você está em meio a desconhecidos, em outra cultura, com costumes e valores diferentes dos seus. Você precisa de conselho, de orientação, de incentivo e de uma palavra amiga e reconfortante para não desistir. Você tem um celular habilitado para fazer ligações de longa distância e um computador com acesso à internet. Com quem você falaria? Com certeza você falaria com seu pai. Era mais ou menos assim que Jesus se sentia. Há de se considerar, baseado nessa leitura também, que Jesus ele se esvaziou de toda a sua glória.
e se fez homem para vencer o maligno, para vencer esse mundo e se tornar o Salvador dos homens. Morrendo na cruz, Jesus precisou vencer esse mundo, vencer Satanás, 100% homem. Então, como homem, ele estava completamente afastado do Pai. E a única forma de Jesus se comunicar com o Pai era através da oração. Por isso, sempre Jesus se retirava para orar. Ele tinha os momentos de comunhão com os discípulos, ele tinha um momento de ensinamento, um momento de prática, de evangelismo, mas sempre que podia, Jesus se separava deles para ter um relacionamento com o seu Pai. E hoje nós vimos aqui nessa ilustração que assim também seria um filho muito distante do Pai. Ele usaria todos os meios disponíveis para estar em comunhão com o Pai. Seja o celular, seja o WhatsApp, seja a internet, seja um vídeo chamada, ele tentaria de todas as formas estar mais próximo possível do Pai. Assim também foi Jesus, enquanto esteve aqui cumprindo a sua missão, ele através da oração se mantinha conectado ao Pai. O filho renunciou à glória que tinha, deixou o Pai amoroso e partiu para o campo missionário. O mundo caído. Jesus precisou ser gerado em ventre de mulher, nascer e crescer em um ambiente terreno inóspito, mas que ele veio para resgatar. Aqui, Jesus encontrou desafios, oposição, tentação, batalhas intensas no corpo, na mente e na alma. O filho, portanto, sabia que precisava da ajuda constante do Pai. Jesus ainda era menino e seu relacionamento íntimo com Deus já era evidente. Quando foi achado no templo entre os doutores, Jesus disse a José e Maria que convinha a ele tratar dos negócios de seu pai. Então, creio eu que Jesus desde cedo começou a ter essa compreensão, né? De que ele tinha um pai terreno, mas que ele tinha um pai espiritual. E é esse pai espiritual que iria dar diretrizes e direções para ele, para o ministério messiânico dele. Não seria José, até porque José vai morrer ainda muito cedo. Então Jesus é que vai ter que cuidar da casa, cuidar de Maria, mas na missão e para a missão e diante da missão que ele tinha, ele precisava buscar essa intimidade com o Pai. O Deus Todo-Poderoso reconhecia Filho amado, que fica claro por ocasião do batismo e da transfiguração de Jesus. Deus várias vezes se referia a Jesus, então, como o meu filho amado. Jesus valorizava a comunhão com Deus, tanto que ele jejuava e orava por isso, fosse sozinho ou junto aos discípulos, fosse durante a noite ou pela madrugada. Jesus buscou estar em constante comunhão com o Pai. Que bom exemplo a seguir, né? Então, não importava se era de dia, se era de noite, se era sozinho, se era em companhia de alguém. Jesus sempre ia buscar as melhores formas de se relacionar com o Deus Pai, né? E esse exemplo também ficou deixado como legado para nós, porque nós precisamos também de um relacionamento com o Deus Pai. E esse relacionamento só é possível através da comunhão com o Deus Filho. Que maravilha, né? Você falando com Deus Filho, você buscando a Jesus, clamando a Jesus, você vai estar automaticamente em comunhão com Deus Pai. Que maravilha, né? Esse é um mistério revelado que só nós, aqui do Novo Testamento, temos essa noção. Tópico de número 2, a Trindade. Existe uma comunhão perfeita entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que juntos formam o único Deus. Cada uma das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus. Por isso são iguais em autoridade, glória e poder, o que faz com que mereçam o mesmo culto, a mesma devoção, a mesma confiança, a mesma fé. Desde o início, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo fizeram parte da narrativa bíblica. No Antigo Testamento, Deus se refere à Trindade quando fala de si mesmo no plural. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Além disso, todas as pessoas da Trindade são mencionadas no Antigo Testamento. O Pai, abre aspas, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade ao teu nome. Isaías 63, verso 16. O Filho de Deus, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome e qual é o nome do seu Filho, se é que o sabes?
Provérbios 30, verso 4. E o Espírito Santo, abre aspas para Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No Novo Testamento, as evidências da Trindade são ainda mais claras, porque se trata da época em que o Filho de Deus assumiu a forma humana. E o derramamento do Espírito Santo, ao longo do Novo Testamento, muitas passagens mencionam as três pessoas da Trindade, claramente. E aí tem os textos, né? Vale a pena a gente ler com a turma. Com tantas referências, não há dúvida de que a doutrina da Trindade é uma verdade que deve ser aceita pelo cristão. É um mistério revelado a nós do novo tempo, do Novo Testamento, que não é muito compreensível, embora a gente tenha muitos escritores, tenha muitos textos que embasam, por ser um mistério que só Deus vai nos saber explicar exatamente como que isso funciona, a gente, de maneira, em rápidas palavras, só sabe dizer que são três pessoas distintas sendo Deus. Como isso é possível, só Deus na eternidade vai nos explicar. Mas a gente tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, cada um cumprindo um propósito, uma função, uma missão, mas sendo um só Deus. Amém? Esse é o mistério da Trindade que foi revelado a nós na Nova Aliança através dos escritos, principalmente escritos do apóstolo Paulo e dos evangelistas. Tópico de número 3, Deus e o próximo. No tempo da igreja primitiva, os seguidores de Cristo perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os irmãos. Deus deseja que a comunhão na vida do cristão seja completa, por isso estabelece a comunhão com Ele. Comunhão entre os irmãos e a comunhão de cada um consigo mesmo, sendo o relacionamento com Deus a base para todas elas. Quem mantém um relacionamento constante com o Pai recebe em si mesmo o amor necessário para manter um relacionamento saudável consigo. Ou seja, um relacionamento com o Pai mantém-se um relacionamento interpessoal. Intrapessoal vai desenvolver um relacionamento intrapessoal perfeito também. Então, o interpessoal vai influenciar no intrapessoal e com o próximo, né? Interpessoal. Em sua missão terrena, Jesus manteve uma estreita comunhão com o Pai e com seus discípulos. Eles, por sua vez, se mantinham em comunhão com Jesus, que também é Deus, com os seus irmãos. Antes de voltar para o Pai, Jesus comunicou aos discípulos que não estaria com eles. A tristeza logo tomou conta de todos. Jesus, porém, percebendo o sentimento sincero daqueles homens, fez uma promessa maravilhosa. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus não desampara aqueles que o amam, ele valoriza a comunhão e reconhece seu valor para a igreja. Quem tem a missão de anunciar o Mestre ao mundo, e antes de subir ao céu, Jesus orou pela comunhão dos santos. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Sendo assim, a presença do Espírito Santo torna possível a comunhão dos santos com Deus, e a unidade do corpo de Cristo faz com que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus. O cristão só pode andar na luz se Jesus tiver comunhão com os irmãos. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, não é verdadeiro. Porque a comunhão com Deus, ela vai influenciar diretamente a comunhão com os nossos irmãos. Lembrando, irmãos, antes de ir para a conclusão, que o nosso propósito aqui para essa revista, haja vista que é uma revista muito bem explicada, conteúdo muito bem colocado, não tem dificuldades nesse tipo de conteúdo. Nosso propósito é trazer aqui essa lição, alguns comentários que a gente julgar necessário, deixar para vocês ali no nosso grupo do Telegram. Se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer parte do nosso grupo do Telegram. Lá a gente deixa a revista em PDF, lá a gente deixa esses slides aqui disponíveis, lá a gente deixa também a revista na versão Word, a lição do dia. No caso aqui vai ter a lição 8 em Word para você imprimir e levar para os seus alunos acompanharem logo, para aqueles que não conseguiram comprar a revista.
Então a gente, além disso, deixa outros subsídios que a gente julgar necessário e importantes, e o próprio grupo vai se autoajudando lá, trazendo subsídios para essa lição. A lição em si, na revista do professor, também deixa dicas de dinâmica e dicas para você fazer uma lição ali com alguma dinâmica, com alguma melhoria no sentido de envolvimento da turma. Além disso, você deve correr atrás de pesquisar e se aprofundar no assunto que você julga necessário aprofundar aqui, na lição especialmente. Por exemplo, se eu fosse dar essa lição, eu não focaria tanto na Trindade, porque é um assunto complexo para você lidar com pouco tempo. Então eu focaria na unidade entre filho e pai, entre a união entre Jesus e o seu pai. E aí a gente focaria como que essa relação entre Jesus como filho e Deus o Pai, também a gente precisa manter. Como que a gente mantém essa comunhão? E se a gente não está mantendo, por que não está mantendo? Como é possível a gente viver distanciado de Deus? Eu traria esse aspecto para o debate, traria uma dinâmica nesse sentido, a lição vai trazer alguma dinâmica que vai trazer esse aspecto. Então você se prepare aí nesse sentido, em nome de Jesus. E a conclusão diz: são muitos os textos que comprovam a comunhão perfeita entre o Pai e o Filho, porém o batismo de Jesus no Jordão merece um destaque especial. O Pai faz soar a sua voz poderosa e diz: eis o Filho amado em quem me comprazo. Este é um exemplo maravilhoso de comunhão e amor. Que sejamos motivados a ser um filho amado em quem o Senhor se agrada. Então tá aí o nosso grupo do Telegram, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, você clica lá, acessa o nosso grupo e faça parte dessa comunidade. Além de recursos para essa aula dos adolescentes, a gente deixa lá também para os jovens, para os adultos, e também os alunos lá têm a liberdade de compartilhar outros materiais que tenham acrescentado a nossa escola bíblica. Tá? Por hoje é só, até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.